Aqui. A você, amigo do esporte de todo o Brasil, boa noite! Estamos chegando para mais uma edição da AVC Entrevista aqui no meu canal no YouTube e hoje estamos recebendo um convidado altamente de peso. Simplesmente um dos que mais trabalharam em rádio, televisão, já trabalhou na Antena 1, Metropolitana, Transamérica, Musical, Multishow, também trabalhou nas televisões do SBT, na Cultura, na Globo, na Record, na Band, no Fox Sports e mais recentemente na ESPN. Ele que é nascido na capital paulista e que hoje atualmente está na Paramount Plus, aliás, com quem eu agradeço do fundo do meu coração aos amigos da Paramount Plus por ter liberado esta que é uma lenda esportiva da história da narração esportiva e que já fez de tudo e mais um pouco. Eu estou falando de Nivaldo Prieto. Tudo bem, Nivaldo? Seja bem-vindo. Ô André, que prazer estar aqui com você, meu amigo. Muito feliz de participar aqui do seu canal, de estar batendo esse papo com você, de poder olhar para você e conversar com os teus amigos também, através aqui da sua plataforma de comunicação. Eu estou feliz mesmo de participar do programa, André, porque a gente já vem tendo aí, vamos dizer assim, uma relação através de redes sociais há bastante tempo. E eu sempre admirei você, né? A gente trabalhando na televisão, nas transmissões esportivas e principalmente nas transmissões da Bundesliga, né, o campeonato alemão, que eu fazia lá para o Fox Sports, você era um habitué, um assíduo telespectador que estava ali se comunicando, batendo papo, um cara de profundo conhecimento do futebol e principalmente do Borussia Dortmund, que eu sei que é uma das grandes paixões que você tem. Então, a partir daquele momento, a gente foi desenvolvendo ali uma relação de amizade muito bacana, muito legal. Você, além de mandar as mensagens, você sempre se propôs a ajudar, e eu sou muito humilde nesse sentido, né? Eu não faço absolutamente nada sozinho, eu me preparo, estudo, mas é sempre muito bem-vindo um amigo que está ali para a gente abraçar e tocar um trabalho juntos. Então, André, eu já me alonguei demais aqui só para uma introdução e abertura. O programa é seu e só para dizer que eu estou muito feliz e honrado de estar aqui com você, tá bom? É muito, muito uma honra. É algo que eu jamais imaginei. Já estava tentando trazer o Nivaldo já há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. E é verdade, porque tudo que ele falou é verdade. Principalmente no começo das transmissões do Fox Sports na Bundesliga. Mas já não vamos falar sobre isso. Primeiro, vamos lá. Isso aqui é uma das coisas que eu acho que é a mais raridade da história da televisão brasileira, né? Porque, tipo assim, eu jamais imaginei que esse Isnibaldo Prieto já quase foi ator, né? Quase fez novela e ainda foi locutor de chamadas gerais da Globo. Como que isso aconteceu, Prieto? Me conta esse rolê. E vamos lá, André. Aí nós estamos voltando lá para os anos 80, né? Eu comecei em rádio, como você fez aqui na abertura do seu programa, e quando eu estava em rádio, eu tinha um amigo, o Maurício Oliveira, locutor, uma voz maravilhosa, um baita comunicador, trabalhava comigo na rádio e fazia Rede Globo, fazia a voz de cabine da televisão. E o Maurício falou: olha, vai precisar de um locutor lá na Globo para fazer, né, a voz na cabine, para quem não sabe, na época fazia-se ao vivo, não sei, eu acho que hoje não se faz mais ao vivo. Aliás, não sei nem se tem locutor de cabine hoje. Mas era aquele locutor que entrava, eu não vou me lembrar o texto, enfim. Mas era mais ou menos assim,
terminava uma novela da época, Rock Santeiro, acabava a novela, aí iam subindo, né, aqueles GCs, os caracteres, né, os nomes do elenco e tal. Aí em off entrava aquela voz assim, em off, ó. ZYB 850, Rede Globo, São Paulo, 19 horas e 58 minutos. Amanhã, no Fantástico, você vai conhecer a vida de André Vieira Coelho, um dos narradores mais importantes do Brasil. Assista agora Jornal Nacional e logo depois Jornal da Globo, mais ou menos assim. Já está à venda a trilha sonora da novela Rock Santeiro em LP e fita cassete. Ah, minha salva de palmas para essa locução demonstrativa. Que momento épico, Brasil. É, Que era momento, que isso, era momento. isso. E aí, enfim, aí o Maurício falou: "Ó, vai precisar de um locutor lá para fazer, né, essa voz de cabine". E eu falei: "Ah, eu quero me candidatar, quero participar". Eu era muito garoto, né, era muito novo. E eu falei: "Ah, eu quero participar". E legal. Aí me deu o endereço, a Globo ficava, a época ainda era na Praça Marechal Deodoro, no Uhum, centro de São Paulo. E, André, eu fui lá e fiz o teste, eu e o Brasil inteiro, né, porque os testes eram feitos, assim, pra Globo Nacional. E aí a coisa demorou muito tempo, assim, eu não sei se era a minha ansiedade, a gente quando fica ansioso parece que tudo demora, né. uhum. Mas eu fiquei esperando a resposta falou: "Ó, Preto, ó, só a eliminaram um monte lá, parece que agora tem 50 locutores". Falei: "Pô, será que eu tô lá?" Ele falou: "Pô, não sei, 50 é muito locutor, não sei". Aí eu ficava cobrando o Maurício, a gente se encontrava na rádio trocando, né, o horário de programa, Uhum. aí ele falava: "Olha, eliminaram lá mais uns 20, agora tem 30". E eu tô lá, Cara, mano, ah, não sei, não sei se você tá lá. Até que ó, olha, eliminaram mais não sei quanto lá, tem 15. E eu tenho uma notícia, eu falei: "Qual é?" Ele falou: "Você tá lá". Eu caraca. vi o teu nome e ouvi a sua voz lá, os diretores lá ouvindo, você tá lá. Você tá na como é que na eliminatória. E foi, olha, agora só sobraram 10, sobraram 5, sobraram 4, ó, tá entre você, fulano e fulano. Que Hã, eram 2, não vou citar o nome deles aqui, mas eram, assim, 3, 4 locutores, assim, monstros sagrados da comunicação, do rádio, do Brasil e tal, e, puxa, graças a Deus aí me escolheram, e aí eu comecei fazendo, né, essa voz de cabine que eu falei para você, cheguei a fazer chamadas, né, também, uhum, ia para o Rio de Janeiro, fazia chamadas de todos os programas, programa Rede Globo Nacional. uhum, E uhum. aí fiquei lá bons anos. Foi assim que começou a televisão, André, que você perguntou, da Isso, Globo. isso foi a sua entrada na Globo foi em que ano? Ah, Final de 84, eu gravei o teste em 1984, ali meados de setembro, outubro, alguma coisa assim. O resultado saiu já em dezembro e eu já virei o ano como locutor da Rede Globo, né. Num foi primeiro momento, até para te dar detalhes, ricos detalhes, no começo eu fui contratado por uma agência temporária por 3 meses e uhum. depois disso fui efetivado como locutor da televisão. A gente Isso estava em conversando aqui 85, né. É. A gente estava aqui conversando fora do ar, eu estava lembrando aqui que no período que o nosso Grivaldo estava fazendo locuções gerais da Globo, era Hum. a época que simplesmente, primeiro, Mike Tyson começou a arrebentar no boxe. É Evander verdade, Holyfield começou a arrebentar no boxe. é isso mesmo. A época que Rolando Vera chegou ao seu terceiro e depois via chegar ao quarto título em 88 e 89 da São Silvestre. Fora os títulos da Fórmula 1 que nós tivemos de cena em 88, depois em 90, depois em 91. É Então, isso. ou seja, o cara aqui já começou com história. Já É. começou já pegando uma geração fora de série. Fora o número de narradores que tinha naquela época, que você conviveu praticamente, né? Ah, Naquela é. época, né? Que era uma geração fora de série, né? Oliveira Andrade, Galvão Bueno, começando, vindo da Band, né? Exato, Que exato. mais? E Que eu poderia. poucos locutores, né, pouquíssimos locutores, né, narradores tinham poucos, né, porque essa época, André, que a gente está falando aqui, só existia televisão aberta, Sim. né, então você tinha, os nomes que você colocou aí, né, o Oliveira Andrade, o Galvão Bueno também, Luiz começando, Alfredo. tinha saído da Bandeirantes, o Luiz Alfredo estava na Globo comigo, e eu estou tentando lembrar o Luciano, onde é que ele estava.
O Luciano ele chegou a estar até a Copa de 82 e depois Na ele já Globo, foi para a Band. já foi para Bandeirantes. E o Osmar Santos, depois Que eu tenho fez uma a historinha Silvestre com de ele também. 84. Tem Que um... fez a Copa de 86 no Isso, México. isso, isso, E. exatamente. É o Osmar Ah, também. É, olha aí, ó, você vê, é, o nível de pesquisa é enorme. Às vezes eu lembro de algumas coisas. é, Mesmo é, eu não ter nascido, mesmo eu não ter nascido na época, às vezes eu vou dar uma pesquisadinha lá para checar, para ver o que tem. E essa daí do Osmar é genial. Ele é, veio para ser primeiro narrador da Copa do Mundo de 86, só que 2 isso. anos antes ele já fazia alguns eventos de futebol, né, e tal, inclusive a vitória do José João da Silva, na São Silvestre de 84, que tinha sido a última vitória do brasileiro até vir o Ronaldo da Costa em 94, ou seja, ele já tinha pegado uma geração muito grande na Copa de 86, então, que aí o Galvão foi segundo narrador e só depois que o Osmar saiu, que ele voltou para o rádio, aí Isso. depois ele passou a ser o Teve na primeiro Rede na. Manchete também, né? Você se lembra Exato. disso? Não, não era nascido ainda No quando ele. Campeonato Paulista de 93. É. Do título do Palmeiras sobre o Corinthians. Que naquela época Isso, era o pol de exato. emissoras, né? Você tinha Era, Band, você era. tinha a Globo, você tinha Manchete. Só não tinha, acho que só o SBT, eu acho, É das verdade. grandes. É verdade. É Então tem verdade. dessa parada. Aí tá, beleza. Esse foi o seu início na TV. Sabe o que No está me rádio. chamando a atenção agora? Desculpa te cortar. Está me chamando a atenção que eu tenho conversado isso com algumas pessoas. Eu comentei com você aqui também, antes da gente começar a gravação. Falei, olha, só me ajuda aí que a memória, às vezes, eu não me recordo, não me lembro de muita, mas de muita coisa. Mas agora eu estou me conformando com isso, porque é tanta coisa, são tantos anos, né? Que é natural, o HD fica cheio e a gente tem que ir trocando um pouquinho, tirar um pouquinho do que tem para colocar coisas novas, né? Exatamente, exatamente. Fora que, tipo assim, para você pegar coisas antigas de anos que eu não tinha nascido, aí você tem que fazer um nível de histórica, de vídeos, Pesquisa, de é. áudio, para você tentar memorizar. E aí você Claro. vai memorizando até chegar ao nível de narrações históricas. Aí você vai tentando interligar algumas situações. E aí, beleza. Você começa meio que por acaso na TV, né? Vamos dizer assim. Só que no rádio você já tinha uma história antes ou foi depois? A rádio eu já fazia. Quando eu fui para a televisão, para a Rede Globo, eu fui por conta da experiência que eu adquiri no rádio. E aí a minha chegada no rádio já foi muito mais difícil do que a televisão, a verdade é essa. A televisão, eu fui lá e me propus a fazer teste, pedi para fazer teste, passar por teste mesmo, não conhecia absolutamente ninguém, não é que eu não conhecia da Rede Globo, eu não conhecia ninguém de televisão. E aí eu me propus, eu me candidatei, falei, eu quero fazer o teste, como é que faz? Então você vai lá, a gente marca e tudo mais, e você vai na Marechal Deodoro e registra a sua voz lá, tá feito o teste. Foi assim. Já o rádio, André, aí a gente volta um pouquinho mais. No início dos anos 80, eu fazia baile, eu tocava em baile. Né? Então eu mexia com baile musical, de bairro, esse negócio todo. E era moda, naquela época, final dos anos 70, quando tinha a rádio difusora, rádio Excelsior, os comunicadores e início do rádio FM, como eu falei, Excelsior, difusora, são emissoras AM. Né? Quando veio frequência modulada, os locutores participavam desses bailes. Estou falando de São Paulo, né? Porque eu sou de São Paulo, na cidade toda. E eu ficava encantado, né? Porque no baile que eu tocava, aí a direção falou: nós vamos trazer os locutores da rádio Antena 1 FM. Eu falei: ah, bacana, legal. E aí eles foram pro baile e eu tinha lá um microfone que eu usava no baile, usava para falar: vamos tocar tal música, isso aqui, mas sem muita pretensão de ser locutor, né? Uhum. E só que tinha um momento do baile, André, que um diretor entrava e fazia sorteio de brindes, presentes, né, para o público que estava lá. Sorteava, camiseta, boné,
ingresso para outras festas, Uhum. ingresso para a entrada do clube, que ia ter um churrasco, enfim, um monte de coisa. E eu passei a pegar aquele microfone e comandar esse negócio em cima do palco. Uhum. E aí, quando eu vi os locutores da Rádio Antena 1 em cima daquele palco que eu trabalhava Uhum. semanalmente, eu falei: "Meu Deus do céu, de onde sai essa voz desses caras, esse poder de comunicação, né, que coisa impressionante, é o mesmo microfone que eu uso aqui, e pô, como é que eles conseguem fazer assim tão legal, tão bacana?" Eu fiquei encantado com aquilo, de modo que eu falei para um dos contatos da Rádio Antena 1, na Uhum. época, o Walter, né, o Valtinho, eu falei: "Walter, poxa, será que eu não posso conhecer os estúdios lá da Antena 1? Tá vindo aqui o Antônio Viviani, o Arnaldo Sacomani, o José Augusto Ornelas, né? Poxa, esses caras são uns monstros, né? E, pô, eu Uhum. queria ver a rádio, como é que funciona, como é que é. Eu posso ir lá? Pode, pode, vai lá, Rua da Consolação, número tal. Era na Rua da Consolação à época. Hoje não é mais. Uhum. E aí eu fui até a rádio, conheci os estúdios e tudo mais, e perguntei se eu podia fazer um teste. "Eu não posso trabalhar na rádio? Locutor?" "É." "Posso fazer teste?" "Pode." O diretor era o Arnaldo Sacomani. Saudoso. Então exatamente. Eu até dizia o seguinte, eu Hum. acho que eu fui um dos caras mais reprovados de testes de rádio da história do rádio brasileiro. Porque eu era um moleque, eu era um garoto e lá tinha, como eu falei para você, era Antônio Viviani, era Darcio Arruda, era o Sim. próprio Arnaldo Sacomani, Sim. Julinho Mazei, quem mais? Pedro de Alcântara, o Kaká, Olha. era só fera, eram os melhores locutores do rádio brasileiro, né, que Uhum. tinham saído da época de Excelsior e Difusora, início do Sim. FM. Aí, pô, fazia teste, 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 e não era aprovado, não era aprovado, nunca era aprovado em teste. E fui insistindo, 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 até que um dia o Arnaldo falou: "Olha, coloca ele para fazer um programa na madrugada." E eu Uhum. fui fazer um programa que era famosíssimo à época, Uhum. e não me senti, hipótese alguma, subestimado para ir para a madrugada, até porque eu não era um profissional. Mas eu fui É. fazer um programa chamado, para quem não conhece, para quem está aqui acompanhando nosso papo, hoje você tem Sim. o Google, eu acredito que se você botar aí, você vai ver a quantidade de caras bons que fizeram um programa chamado Varig, a Dona da Noite. Só Olha! isso, só isso. Simplesmente. Só isso, Varig, a Dona da Noite, era o patrocínio do programa que eu fui apresentar, o primeiro programa que eu apresentei na minha vida em rádio, foi esse. Aí eu Uhum. fiz o programa, fiz lá alguns programas, mas não precisava de locutor e não dava para ficar na madrugada e aquela coisa toda, até que um amigo muito querido falou: "Olha, você não vai fazer teste em outras rádios, né?" Porque eu nunca tinha feito em nenhuma outra, eu fui e encanei que era a Antena 1 que eu queria trabalhar. Aham. E até que ele falou: "Eu vou te apresentar o pessoal da Rádio Metropolitana, família Sanzoni, Jacques Sanzoni. Vamos para lá e você vai fazer o teste." Aí eu fui para lá e graças a Deus fiz o teste, foi legal, foi bacana, eu já estava experiente em E aí fazer tá teste. tá mais pronto. Estava mais pronto. E aí passei no teste da Metropolitana, me convidaram para fazer lá um horário nobre, das 10 às 14 horas, muito bacana, muito legal, e foi embora. Nunca mais saí do microfone. Começou ali, foi desse jeito. Olha aí, hein. É, Aí depois você foi indo de algumas rádios já fazendo transmissão esportiva já? não, aí isso era FM e televisão, como eu falei aí eu Tá. estava na Rádio Metropolitana e logo depois entrei na Rede Globo, né. Uhum. Aí eu fazia rádio e televisão. Aí eu comecei a ter incursões em publicidade e propaganda. Comecei a colocar voz em comerciais de rádio Uhum. e televisão. A comunicação era Uhum. só rádio e televisão, não existia outra Uhum. coisa, não tinha internet, não tinha nada. Sim. E aí fui fazendo esse trabalho, FM, televisão, até que um dia um amigo me falou: "Olha, tem uma proposta para você ir trabalhar numa rádio AM." Eu era garotão e tal, fala: "Pô, mas não tem nada a ver com AM, né?" Ondas longas. Pô, eu sou Uhum. programa aí musical, fazia o noticiário de hora em hora, mas era só isso. E aí um amigo que trabalhava na Rede Globo comigo, o Darcio Aham. Arruda e o Ronan Junqueira, falaram: "Prieto, Hum. AM
é a verdadeira escola do rádio. Olha, É onde você vai aprender a ser locutor. Hoje você é um comunicador de FM, você já está na televisão, vai para a rádio AM que você vai crescer. Lá você vai se tornar definitivamente um locutor profissional. olha aí, Aí eu fui para Eldorado. Fui para olha aí. Eldorado, mas aí eu tinha feito já musical, tinha feito Transamérica, que Uhum, mais? A é, Antena 1 que eu já te falei, já tinha feito outras é. emissoras de rádio. Na Metropolitana eu Sim. gravava para toda a rede metropolitana, que tinham rádios espalhados Hum, por todo o estado. quase todo. É. E aí fui para Eldorado para ser apresentador de jornal, o Jornal Eldorado, das seis Olha horas da aí. manhã. E pô, aí conheci outras pessoas, William Bonner, que trabalhou lá também comigo, jornal e tudo mais, já trabalhávamos juntos na televisão. E aí, de fato, o Ronan e o Dacho tinham toda a razão. Ali no AM, apresentando o jornal, e eu já era jornalista, né, já tinha me formado Uhum. jornalista, já tinha pego o gosto pelo negócio, e ali também fui navegando, né, nessas ondas do rádio AM. Você falou aí dessa questão do rádio e tudo mais. Tem um trecho do livro Biografia do Fiore Giliotti, que, aliás, foi Eu, por causa do livro do Fiore Giliotti que eu pude conhecê-lo, o Mauro Betting, oh, que legal, pessoalmente. que legal. Inclusive tem uma foto aí nas minhas redes sociais. E também os filhos, acho que não me engano, 2 filhos que estavam vivos, do Tá, Mauro Betting, antes da pandemia estourar. tá, E eu tá. me fizeram uma dedicatória linda, maravilhosa para mim no livro e tal. E aí eu fui ler o livro, é um livro espetacular de fotos, de Do relíquias e. Rogério, né, o É, jornalista que escreveu, isso. é, Jorge é. Assis, né? Se não me engano, é assim, claro. E Eu aí eu não o. recordo o sobrenome, mas é Rogério, Rogério. Então. E, inclusive, esse livro eu tenho em casa aqui, inclusive. Aqui no meu estúdio eu tenho. Eu tenho também. Tem um livro ali em cima, sempre coloco lá na pontinha, porque é um livro que eu vou lá e pego e leio mais um pouco. Eu já li ele quase inteiro, 2, 3 vezes, é um livro emocionante. E tem um texto que tem a ver com o senhor, inclusive, que fala do, se não me engano, que é um trecho de um jogo do Pacaembu, em que você estava na cabine e de repente o Fiore ele chega, fala com você e troca uma ideia, vai tentar dar uma motivação para você. Como é que é essa história? É, é verdade isso. Foi no Parque Antártica. Foi no Parque Hum, Antártica, né. Eu estava no Parque Antártica, aí, enfim, só pra aí eu comecei a é, narrar na Rádio uhum, Eldorado. Aí na Eldorado eu comecei a narrar, uhum, mas eu volto nessa parte, se você uhum, quiser, se você achar sim. interessante, você conduz. Mas a parte do Fiore, o que que aconteceu? Eu estava na cabine do Parque Antártica, se eu não estou enganado, eu estava narrando para ESPN, TVA Esportes, alguma coisa assim. Já na TV. Já na televisão, já narrador da televisão, exatamente. Uhum, E aí eu estava de costas, assim, né, o Parque Antártica, a cabine era pequenininha, né, tinha um uhum, corredor e as cabinezinhas, assim, uma do lado da outra, todas muito uhum, pequenininhas, você de frente para o campo, então, consequentemente, você ficava de costas para esse corredor onde tinha todo o movimento. uhum, E eu estava ali, eu estava mais ou menos assim, André, eu estava assim, uhum, aqui, ó, olhando para o campo. Não tinha uhum, começado a transmissão ainda, os times não tinham uhum, entrado e tal, estava fora do ar. uhum, Eu estou olhando para o campo, aí vem uma mão aqui no meu ombro, uhum, bota a mão aqui assim e fala: "Garoto, fica firme aí". Ah, lembrei, eu estava na Bandeirantes, estava na Band. uhum, "Fica firme aí, vai ficar tudo bem, uhum, vai ficar tudo legal". sim. Eu olho para trás assim, Fiore Gilhote. Pô, para quem conheceu, ouviu o Fiore Gilhote, foi um dos Pô, maiores narradores da história do rádio, do rádio. sim. Aí eu: "Ô, seu Fiore, tudo bem e tal", me levantei, ele me deu um abraço apertado e tal, eu puxei uma cadeira, falei: "Senhor, senta aqui comigo um pouquinho". Ele falou: "Olha, você está narrando muito bem, você tem uma carreira brilhante, bonita, linda e tal, mas não fica triste com o que está acontecendo e não sei o quê e tá-tá-tá, teu papai vai ficar bem, teu papai vai ficar le". Ele soube que o meu pai estava no hospital. Uh, É,
E foi um período muito duro, né? Eu estava ali trabalhando, meu pai estava em coma, né? Sim. E veio a falecer depois, e o Fiore me amparou num momento assim muito difícil da perda do meu pai, e até hoje eu não sei, porque não era um assunto que eu falava no ar, não era um assunto que eu comentava com os amigos e tudo mais, e exatamente naquela noite eu estava ali para narrar um jogo, Sim. e eu estava quieto porque eu ia visitar meu pai no hospital, não conseguia conversar, como eu já disse, ele estava não Uhum. estava mais lúcido, e o Fiore entrou para me dar um abraço, entendeu? O- Pra ser Porque o solidário. Fiore era da Rádio Bandeirantes, né? O Ele já Fiore era da, era Rádio Bandeirantes, era exatamente. da, que era o Grupo Bandeirantes de De Comunicação, comunicação, que exato. juntava o rádio e a televisão muito próximos da cabine uma da outra. Muito Aí próximo, por isso exato. que ele foi para lá, É, para e falar com foi assim que você. nós ficamos amigos. Aí ficamos amigos, Aham. mas começou desse jeito, sabe, Caraca. a mão no ombro, literalmente, né, eu de costas, ele veio e botou a mão no meu ombro, nas minhas costas e, porra, é um Pô, negócio tão legal contar isso, André. Você sabe por quê? hã, Eh, as pessoas famosas, às vezes, têm um comportamento, uma postura de se achar diferente ou, sei lá, melhor, e uhum, não é nada disso. E o Fiore numa postura, num comportamento, assim, de uma pessoa extremamente carinhosa, humilde. Eu era sim, um locutor começando em televisão, praticamente, início de carreira mesmo. Eu já estava na Bandeirantes, tudo bem, sim. né, que era um baita e era um baita Pô, canal de televisão, hum, mas não tinha a menor comparação com a história do Fiore, né. Não uhum. tinha, não tem e jamais terei. Mas ele veio ali num gesto extremamente carinhoso, bacana, e meio que se apresentou para mim desse jeito. Ele veio se apresentar para mim. Foi Ou desse seja, jeito. ele já ouvia você, já Exato. conhecia você, mas ele nunca tinha falado contigo antes. Exatamente, exatamente. Aí ele veio ali e se apresentou para mim desse jeito, como Olha um aí. baita, era um colega de profissão, mas a Sim. gente não se conhecia pessoalmente. Foi assim que eu Agora, conheci o vamos Fiore. lá, daqui a pouco nós vamos falar do Luciano mais pra frente, porque Tá ele é bom? o segundo pai, certeza, da tua vida. Sem Baita dúvida amigão, nenhuma, sem baita dúvida. amigão. É, então vamos falar mais pra frente. Mas vamos lá. Aí, beleza. Depois você foi pra cultura. Na cultura, que foi duas passagens, você teve lá, só que a Isso. primeira é que aí deu um rumo da história, né? Porque você estava para fazer jornalismo geral e de repente você viu uma situação do Carandiru para ir para o jornalismo esportivo, é isso? Exato. Vamos organizar. Então, a minha ida para a cultura. Quando eu saio, falando de televisão, o rádio foi acontecendo paralelamente. Uhum, Tudo foi acontecendo e eu fazia rádio, televisão, publicidade e propaganda. uhum, Aí, televisão, eu saí da Rede Globo e fui para a Rede Cultura de televisão, para fazer a voz da Rede Cultura como eu fazia na Rede Globo, em uhum, off, a voz da televisão, de chamadas da televisão. uhum, E logo estando na Rede Cultura, tive a uhum, oportunidade também de ser apresentador de jornal. uhum. Eu apresentei os 60 Minutos e também, eventualmente, fazia o Jornal da Cultura. Que é o Quando o Jornal da Casa. Heródoto Barbeiro, quando o Heródoto não estava, eu apresentava o Jornal da Cultura e também, se eu não me engano, no Uhum, sábado, uhum, com a Valéria Grilo. Então uhum. fazia também o jornal. E ali eu conheci o José Trajano, que fazia parte do Cartão Verde. Que foi um dos primeiros comentaristas da Bundesliga ao lado do José Góes e que Isso, trouxe o Gerd Wenzel para o Brasil. exatamente, exatamente. Fazia lá, era o campeonato alemão e, se eu não estou enganado, o Hum, japonês. Se eu não estou enganado, o De japonês 91 a também. 94. Exato. Aí a gente se conheceu ali, e aí, como eu estava te falando, as coisas aconteceram. É muita coisa. Aí eu narrava na Rádio Eldorado. Uhum, Eu narrava na Rádio Eldorado. uhum. E eu tinha levado como convidado alguns amigos da TV Cultura para comentar. O Volpe. Você lembra do Volpe, que era Saudoso. apresentador? Saudoso Volpe. Eu levei o Volpe para ser comentarista na Rádio Eldorado como convidado. E o Uhum, Trajano falou: "Eu ouvi a tua transmissão na Rádio Eldorado com o Volpe e adorei.
adorei. Eu estava na Uhum, minha casa, na sala, ouvindo o jogo e tomando um esquinho, e uhum, aquilo para mim foi para os meus ouvidos foi maravilhoso, bacana, legal. Olha, uhum, tá pintando um negócio novo aí. A Abril, o grupo Abril vai montar um canal de televisão. Eu não conseguia entender o que seria um canal de televisão do grupo Abril. aham. Para mim, televisão era o canal aberto ou, no máximo, o UHF, né. Para quem Sim. não sabe, a Nossa, a o televisão H. aberta VHF, e aí o UHF era o Sim. máximo que tinha de diferente, a mais. Uhum, Vamos montar uma televisão, eu falei: "Mas vamos botar uma televisão aonde?", né, não conseguia imaginar uma outra uhum, televisão. E, na verdade, era TVA Esportes, então o sim. Grupo Abril colocou à frente, do canal para começar o Júlio Bartolo e Uhum, contratou o José Trajano e uhum. me contratou também. Então nós somos Olha os aí. 3 primeiros a entrar lá no prédio que à época era ali o prédio da MTV, não tinha sala, a gente, inventava lá um espaço para trabalhar e vamos montar o canal. Mas como é que nós vamos montar o canal? Eu não conseguia entender, foram várias reuniões para eu entender o que ia ser. Ah, vai Aham. ser um canal Sim. por assinatura. Aí piorou, porra, canal por assinatura, aí piorou, aí que eu não entendi Naquela mesmo. época É, início do início. início do início. Porque até hoje algumas pessoas falam: "Televisão a cabo". Não Sim, era televisão a cabo, não existia cabo, sim. era Ah, televisão por assinatura. assinatura. O sistema de distribuição era via MMDS, era uma anteninha e que No depois veio uma chamada pizza, que era uma mini parabólica, Uhum. olha como a coisa era. Olha que loucura. O cara comprava a assinatura, como assinar um Aham. jornal, vai, como assinar um jornal, Estado, Boa. Folha, Revista Veja, o cara assinava a Aham, televisão e aham. tinha que levar para casa dele uma anteninha parabólica e Que colocar em algum beleza. lugar, e colocar em algum lugar. Então isso no começo foi um problema, com vários condomínios que não permitiam, né, pela fachada, mas vai Uhum, colocar onde? Na fachada? uhum. Não pode, não é permitido. Sim, Não, mas tem que ter anteninha que era para fazer a recepção e tudo mais, enfim, vamos sim. deixar essa parte técnica para É, lá, né. é. Mas era assim, era assim. E aí nós fomos ali, reuniões, 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 e vamos contratar repórter, vamos contratar comentarista e tal, você é o narrador. Aí que mais, né? Precisa de locutor para chamada, não tinha. Aí eu faço, né, Sim, porque aí o Júlio falou: "Ó, você foi locutor da Rede Globo, da Cultura, faz a voz você". sim, "Tá bom, eu faço". Vai precisar escrever as chamadas, né, para fazer. "Então, mas não tem", "Você escreve, né, porque você fez tanto tempo como locutor, então você sabe escrever". "Ah, então tá, sim. então eu vou escrever". Só faltava editar, né. Aí escrevia a chamada, juntava lá a turma no começo, e aí foi crescendo muito rápido, né, foram contratando o Edu Souza, mais outras Uhum, pessoas, e tinha lá o departamento que preparava a chamada. Agora precisa de apresentador, então você é apresentador, você apresentou o Jornal uhum, na Cultura, uhum. então você apresenta, né, porque eu estava na Cultura, Sim. e você vai apresentar. "Ah, tá bom", aí eu fui ser apresentador também. Aí, E aí começou a TVA Esportes, foi assim. olha A aí. ESPN é a TVA Esportes, a antiga TVA Esportes. Aí, o grupo ESPN veio e fez a Uhum. parceria e comprou e tornou-se Sim, ESPN Brasil, sim. Que entendeu? 95. Exatamente, que tinha a ESPN, ESPN International, Isso, ESPN Brasil, foi assim que começou, isso. entendeu? Dentro da ESPN International tinha nosso querido Ivan Zimmermann, lenda, Ivan um dos Zimmermann, gigantes da comunicação, Flavinho e jogaço tantos outros, Werneck, né, Werneck era o é, diretor lá em Connecticut, nos Estados Unidos, olha em aí. Bristol, exatamente. Então, que estava me lembrando daquele comentarista da NFL, que eu esqueci o nome dele agora, que É, fazia também de tudo um pouco ao lado do Ivan Zimmermann, o que mo Rob que Porto, que não? morreu durante um evento do futebol americano aqui no Brasil, que eu esqueci o nome dele agora. Eu não Tá, consegui lembrar, eu não vou conseguir me lembrar. tá. Tá vendo? Às vezes não dá para lembrar de De tudo. tudo, é Não muita dá para lembrar coisa. de tudo. Mas que trabalhou com o Ivan durante muito tempo na época da NFL e foi a primeira dupla de Aham, sucesso lá no Brasil. É muito aham. louco isso, porque, tipo assim, vamos parar para analisar. Você tá no Jornal da Cultura um dia,
No outro, você entra no rumo de TV por assinatura, por que era assinatura. totalmente novo, Totalmente novo. completamente diferente do que é hoje, o tamanho, da consequência, enfim, todas aquelas coisas que a gente já sabe. E nesse meio tempo você divide com o SBT. Como que isso aconteceu? Aí aconteceu o seguinte, em 96, eu já tinha feito vozes para o SBT, algumas coisinhas e tal, mas isso ficou lá atrás, já ficou muito para Uhum. trás. Aí o SBT me convida para ser narrador deles, dos eventos que eles tinham, e principalmente viajar para Atlanta, nos Atlanta. Estados Unidos, para cobrir as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos de 1996. E aí eu pedi autorização para TVA, para ESPN, eu falei, olha, eu tenho uma proposta do SBT para fazer e tudo mais, e só que eu disse para eles que eu não quero sair daqui. E eles falaram, não, tudo bem, não tem problema. A gente não tem tanto evento assim para te tirar da ESPN. É, O mais forte lá é no final de semana a gente não tem nada. sim. A gente só precisa que você viaje para fazer as Olimpíadas com a gente. Aí nós vamos precisar de você como narrador do canal. Aí o pessoal da ESPN topou, dividir, então tá bom. Então eu assinei com o SBT e fui para o SBT. E Aí eu você ter fazia uma, simultaneamente. só pra você ter uma ideia, em 96 É. já era a cisão da Indy com a kart, por conta Uhum. daquela história do Tony George, né, cara, o dono de Exato. Indianápolis, que teve uma ruptura com o pessoal que viria criar a kart e É. acabou separando as duas. E aí eu me lembro de uma história engraçada, porque em 96, no início dele, o SBT chegou a mostrar um VT de uma corrida da kart de meia hora para Uhum. ser exibida no final da noite de domingo. Certo. Coisa de Silvio Santos, eu queria É. entender como isso acontece. E aí depois o Theo passou a ser o narrador já na época da kart, já tinha feito a parte anterior, Da Indy. pré-separação, em 95, quando teve aquela vitória do André Ribeiro, aí no Rio de Janeiro, e aí depois ele fez a Olimpíada junto com você, Foi. e nesse meio tempo, eu me lembro que teve um vídeo recentemente que um youtuber postou, a final da Copa dos Campeões Mundiais. Que Nossa esse, senhora. que esse é um dos torneios mais aleatórios que eu já vi na vida. Que simplesmente reúnia todos os campeões brasileiros de momento, que era naquela época, campeões do mundo. Do São mundo. Paulo, Grêmio. Botafogo Grêmio. e que mais? Grêmio. Santos, Flamengo. o Grêmio, o Flamengo e Santos. o Santos. E normalmente tinha um convidado para ir lá, normalmente, o time da casa, né? O time de Minas Gerais, ou se fosse no Mato Grosso, pegava um time do Mato Grosso lá e jogava lá. Então aí coube a então Luiz Alfredo feito a primeira edição, ele já tinha feito a Supercopa Sul-Americana, aquela Recopa na época entre São Paulo e Isso. Botafogo no Japão, e depois o Nivaldo, dias antes de embarcar para Atlanta, ele, se não me engano, fez a semifinal das semifinais da Copa dos Campeões Mundiais e a final contra o Botafogo, em que o São Paulo foi o campeão na decisão, se não me engano, no estádio de Uberlândia, no Parque Pode do ser. Sabiá, que Pode ser. era o estádio que era muito utilizado na época. Aliás, iria lembrar para outro momento que eu vou falar já, que é outro momento lendário da história desse cidadão aqui. É algo surreal. Então, aí você fez essa Copa dos Campeões Mundiais porque o Theo ele já tinha que ir para Atlanta, isso, Onivaldo? Ou era uma questão de esperar o Luiz Alfredo ir para lá também? Eu não me recordo com todos os detalhes. Eu me lembro, por exemplo, da minha estreia no SBT. A minha estreia foi num jogo da Copa do Brasil, porque o SBT Sim, também fazia a Copa do sim. Brasil. De E 95 a 98. exato, a minha estreia foi em Aracaju, Sergipe e Palmeiras. Olha aí. A minha estreia foi nesse jogo. Depois eu viajava fazendo as transmissões desse torneio. O Luiz, não, era o Silvio Então, Luiz que já era o Silvio Luiz, já, né? Silvio É, porque Luiz, o Luiz isso, Alfredo, depois da Copa de 94, ele foi para saiu. a Record. Isso. E aí o Theo estava, né, com a Fórmula Indy, o negócio do Theo era o automobilismo, ele não narrava o futebol. Sim.
e eu fazia junto com o Silvio essa Olha Copa que você aí. está dizendo, e depois Lendário. embarquei, né, para Atlanta, que Pô, tinha sido assim a principal o razão da minha contratação para o fazer todos os esportes, né, vôlei, basquete, atletismo e sim. tudo mais, né. Aí a Olimpíada de Atlanta foi realmente a sua experiência com vários esportes, que antes você não tinha contato com nenhum. Não, eu tinha na Rádio Eldorado, na Rádio Eldorado, antes, o primeiro esporte que eu narrei não foi futebol. O Olha, primeiro esporte que eu narrei não foi. O primeiro esporte que eu narrei foi basquete, vôlei, cobertura de iatismo, tênis, né, e até Fórmula 1. E porque até naquela época Fórmula 1, dividia mais para o gente rádio. transmitindo, que era mais É, barato. exatamente. Depois que eu comecei a narrar o futebol, né. Então, Hum. inclusive a cobertura dos Jogos Olímpicos de 92, eu Na fiz Barcelona. Pela Eldorado, Barcelona, exatamente. Aí 96, eu já estava mais maduro, vamos dizer assim, Sim. e aí viajei junto com os Silvio caras Luiz, que mas o Osmar de Oliveira, que era um cara sim. bastante do Osmar de Oliveira, basquete, Osmar de Oliveira, lendário. o Orlando Duarte. O time de repórteres era um negócio absurdo. Pô, Não sei se eu vou lembrar todos, né, mas tinha Azenha. o Luiz Carlos Azenha, Tunico Ferreira, Exato. Luiz o Ceará. Luiz Ceará, o Antônio Petrin, Isso. meu Deus do céu, Hermano Henning, Isso. Que era o Hermano apresentador do Henning, jornal do SBT e que foi pra exatamente, Olimpíada pra fazer como repórter. que era repórter. O meu Deus do céu, tem mais o Tunico Fora Ferreira. repórteres de São Paulo, Rio, que É. Caramba, olha, eu vou apanhar, tá me fugindo o nome de um grande amigo que trabalhou comigo na televisão e ai, fora da ai, televisão, nos encontramos várias vezes, lembrando. que faz um programa, foi quem entrevistou lá descobriu o PC Farias, Ah, o estava Marcelo Rezende? não, 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 outro. Não, o Cabrini? Cabrini, meu Deus do céu, Roberto Cabrini, pô, Roberto Cabrini, que tinha vindo da Globo, depois do tempo da exatamente. Fórmula 1. Então, esse era o time de repórter, olha o peso que tinha a equipe do SBT, cara. Era o Roberto Juarez Soares, Cabrini, o China estava lá também, sim. entendeu? Roberto Cabrini, que ficou mais tempo até do SBT, depois desse É, período do esporte é no isso tal. aí. É muito interessante essa Era um essa história timaço. aí. Esse era o time. Mas aí eu queria uma dúvida que eu acho que é pertinente. É. Para vocês pegarem a escalação da Copa dos Campeões Mundiais, o que vocês faziam? Aquela época era via repórter, né? Era repórter dentro do vestiário. Tanto que tinha aquele hábito de se falar, tá na pedra. Lembra disso? Não, Opa, não. Nem sabe o opa. que que é. Tá na Tipo, meia pedra. hora antes de entrar no mar. Às vezes o jogo já rolando, até porque Beleza, não hein? tinha esse protocolo. Não tinha esse protocolo, por exemplo, que hoje, Aham, 1 hora antes tem que sair a escalação. Na época não tinha aham, nada disso, tinha nada disso. Tinha técnico que nem dava a escalação. O time aham. entrava em campo e eu já estava na E não, transmissão. como não tinha nome em cima, né? Não tinha, era um sofrimento, era difícil pra caramba. Mas Pô, enfim, era o repórter que ia dentro do vestiário, né, ou pelo menos na porta do vestiário, e aí a equipe, o técnico, quando decidia o time que ele ia uhum, colocar em campo, ele escrevia no papel, lá, sim, sim. abria a porta do vestiário e pau, batia assim do lado de Aham. fora na porta, né, numa pedra. Olha, Isso falava lá, tá na pedra. aham, Botava ali a escalação. E os repórteres estavam ali aos montes, esperando a aham. escalação do time. Mas eles mal passavam a escalação, abria a porta, o time já entrava em campo. O narrador se ferrava, né? Se Ah, ferrava, porque uma mão segurava o microfone, e aí o comentarista, pô, mas a escalação do Palmeiras, Emerson Leão no gol, aí, pô, número 1, Emerson Leão, aí imagina botava. o gerou de caracteres. Pô, não dava tempo. O André, era uma loucura, cara. Era uma loucura. Se comparar Cara, com os dias de hoje, era um negócio primitivo. Eu sim, narrei jogo sem ter escalação na mão. Narrei jogo sem doideira. ter. Na ESPN. Eu fiz Uhum, lá um campeonato na ESPN, na Espanha,
E Aham, aquela época o Bebeto jogava no Deportivo La Corunha. isso. Eles Bebeto, já vinham. Donato, tô tentando lembrar se o Mauro Silva já estava lá também. Estava lá, Mauro Mauro Silva Silva. é. Então tinham 3 brasileiros, Bebeto, Donato e Mauro Silva. Uhum. E eu narrei. Para mim, só jogaram Bebeto, Donato e Mauro Silva. Totalmente no Não escuro. tinha escalação, não tinha. Narrei um jogo sem Não. escalação. Foi pintar no segundo tempo lá um rascunho do que Ah, era a escalação, que já Agora, tinha trocado também. agora, tem um jogo específico da época da ESPN que é interessante a gente falar aqui. É, Citar aquela é um jogo que eu nem sabia que ia acontecer isso. Porque é o seguinte: a Copa Mercosul, acho que a Copa Mercosul 95, se eu não me engano, pode ser. a ESPN ela fazia o torneio que antes, se eu não me engano, acho que o SBT também fazia. E É, teve eu um fiz jogo pelo específico. SBT também. E teve um jogo específico no Parque do Sabiá que você fez com o Paulo Calçade, entre Flamengo e Vélez Sarsfield. Na Tá. ida, o Flamengo tinha ganhado de 2-1. Eu fui fazer essa pesquisa. Eu fui correr É. atrás, eu não sabia. Vamos Na ver. ida, o Flamengo tinha ganhado no José Malfidani por 2-1. Na volta, o Flamengo simplesmente atropelou, meteu 3-0 no Vélez, com direito É, a gol do Romário e do Edmundo. E aí vem é. a imagem emblemática. O Edmundo tá aqui na lateral do campo. De repente vem um cara do Vélez e me bota um murro, assim, Ah, tá. direto no rosto Foi, do foi. Edmundo. Ele cai no chão com 30, acho que 35 minutos do segundo tempo. E de repente vem um monte de gente, pancadaria, madruga gelado. Como é que você vê essa história, velho? Narrando em loco. Primeiro que a imagem é chocante, né? A imagem é chocante, porque o diretor de TV, ele flagrou exatamente o momento que o cara primeiro que ele foi pelas costas do Edmundo. Sim. A coisa começou, a primeira imagem eles estão discutindo, né, batendo boca e tal, e o Edmundo acho que leva a mão assim, passa a mão assim no rosto E, dele, alguma coisa, não agride ele, né? Acho que sim. passa a mão no rosto dele e dá as costas para ele. Isso. Só que a hora que o Edmundo dá as costas e sai andando, ele vai atrás, abre o braço assim e leva. Pau! Pelas costas e Bem no. no rosto do Edmundo. Pau! O Edmundo vai Cai para o no chão. chão. Loucaço. Aí virou uma bagunça, virou uma baita de uma briga. Essa é uma das coisas mais tristes, né, e terríveis Sim. de você estar narrando e ter que cobrir esse tipo de coisa, né, como eu, infelizmente, e vários Sim. narradores Sim, fizemos sabe o isso que é mais. Sabe o que várias é mais. vezes. Sabe o que é mais engraçado? É que É, assim, a falta era pro Flamengo. Daquele diário. Os caras do Vélez estavam arrumando a barreira. é Tipo, isso. os 4 caras da barreira. Aí do nada. Os caras vê o Edmundo no chão. O que tá acontecendo aqui? Tipo, Exato. ninguém entendendo nada do que tá acontecendo. Eu fico É. pensando na cara do Calçade do seu lado, olhando o que tá acontecendo tudo isso aqui, mano. Meu, o que tá É. acontecendo nessa bagaça? O que aconteceu, né, para virar tudo isso, né? É, É, tipo, e depois, no dia a dia, é que as coisas foram sendo desvendadas, né? sim. Já tinham se estranhado num outro jogo e tudo mais, e um já tinha So- marcado o outro, é aquela coisa toda no futebol. sobre a Band, né? Hum, Eu poderia hum, falar muita coisa sobre a Band, porque tem cada coisa que eu poderia levar horas aqui, se bobear, né? é verdade. Porque tanta coisa você trabalhou lá, né? Foram quantos anos, aproximadamente? 15 anos. 15, né? 15 anos. Então, Na Bandeirantes, poderia 15 anos. Foram 8 anos a primeira passagem, 7 a segunda. isso. Poderia lembrar várias, né? Como, por exemplo, quando você narrou a primeira vez a Fórmula Indy, já na conjectura da Indy, no meados de 2001 para 2002, Tá. e tal, quando aquele revezamento que o Luciano era o narrador principal e tal, eu poderia lembrar várias coisas. Um monte de Eu coisa. poderia, eu poderia até falar também, lógico, do que foi o Luciano do Vale, do que aconteceu em 2014. Mas como todo mundo já respondeu, já perguntou para você sobre isso, eu vou te poupar dessa situação. Porém, tem um detalhe que me chama a atenção dessa situação, que é o seguinte, é o depois. Porque na Copa do Mundo de 2014, o Theo passa a ser o primeiro narrador. E você, então, passa a ser o segundo, e o Oliveira, que tinha contrato apenas com o Band Esportes,
acaba assinando com a Band de última hora, onde ficou até agora, o começo do ano, que inclusive, Paramount, contrata o Oliveira. Até para ter um mínimo de carreira, final de carreira decente, que eu acho que ele merece ter. Grande amigo, grande que é cara, um baita gigante. narrador. Que é um cara que, vai sair agora no final do ano do Band Esportes, não vão renovar contato com ele, então é um cara que, merecia por toda a história que tem, por ser chamado de mestre, um dos caras que me reconheceram no Ad, balado, Ad, vigiado, o Ad é um negócio Bacana, absurdo, né? bacana. Um cara gigante. Então, o que acontece? Nisso, tem algumas corridas da Indy, se eu não me engano, 2, durante a Copa do Mundo. E muita gente pegou a polêmica do seguinte, porque na primeira corrida, depois da morte do Luciano, logo às 500 milhas de Indianápolis, aquela famosa corrida que o Ryan Hunter-Reay ganha a prova na reta final, passando o Hélio na linha de chegada. E você foi em loco. Muita gente achava que o Theo fosse por conta de que era o narrador que vinha fazendo no começo da temporada. Como é que vocês resolveram a questão da divisão para os dois e a relação de você com o Theo diante dessa situação? Foi um momento muito difícil, André. Não é difícil entender isso, né? Porque a gente perdeu uma grande referência naquele ano, que foi o Luciano do Vale, 2014. E a gente estava se preparando para a cobertura da Copa do Mundo. Não tinha as escalas de jogos definidas, mas já era bastante sabido o que cada um ia fazer. O Luciano, cobertura, evidentemente, da seleção brasileira. Eu já sabia praticamente o que é que eu ia fazer, era só olhar os grupos, né, de jogos, de importância de jogos e tudo mais. E com aquela morte surpreendente do Luciano, né? Ninguém esperava por aquilo, ele estava num momento até de saúde melhor do que já tinha passado há 1 ano, 2 anos, enfim. Então as coisas ficaram muito confusas, muito confusas. E ali a gente tinha a cobertura da Bandeirantes, e o Grupo Bandeirantes tentava, naquela época, também trabalhar a tal da sinergia de profissionais com o grupo, né, de televisão, que era a Bandeirantes e o Band Esportes. Né? Alguns profissionais até mesmo já tinham incursões na rádio Bandeirantes, tinham outras emissoras de rádio e tal. Então, a proposta do grupo era fazer a sinergia de todos os profissionais, todo mundo fazendo de tudo, participando do Band Esportes, fazer crescer o Band Esportes. Então, já tinham proposto para mim um programa, tinham proposto também, acho que a Renata Fã já ia ter um programa, ou já estava fazendo, né? Enfim, e todos os profissionais. A proposta era essa. Com o falecimento inesperado do Luciano, o que ficou mais complicado foi a escala de narradores. Essa foi a maior A cada complicação. seleção. Exatamente. E aí, quando definiram como ia ser, e eu, na verdade, naquele ano, e até um pouco antes, eu já tinha proposta para ir para o Fox Sports. Olha. Eu já tinha começado uma conversa com o Fox Sports e a Bandeirantes, do seu vice-presidente da época, já sabia dessa conversa. Tanto que ele me parou várias vezes nos corredores da Bandeirantes, me dizendo: olha, não vai, fica aqui com a gente, fica aqui, fica aqui. Só que a minha conversa com o Fox Sports já estava bastante adiantada. E o meu contrato com a Bandeirantes vencia exatamente em dezembro de 2014. Olha aí. No ano da Entendeu Copa onde do eles Mundo. andam? Então, meu contrato vencia em 31 de dezembro de 2014. E eu já tinha comunicado que eu tinha o interesse de ir para o Fox Sports. E aí, antes da Copa, já meses antes da Copa, me propuseram renovar o contrato, vamos conversar, vamos renovar, e eu tinha decidido que não ia renovar. Então, a minha saída da Bandeirantes, ela já estava, vamos dizer assim, praticamente anunciada dentro da Bandeirantes. Só a gente de fora que não sabia. De fora ninguém sabia. E eu, evidentemente, que eu, respeitando muito a Bandeirantes, não falava absolutamente nada, mas eu tinha esse acordo com o Fox Sports, de assinar com eles, entendeu? E houve até, vou dizer para você aqui, houve uma conversa até com o Sport TV,
naquele ano também, no começo do ano, era o Raul, né, o diretor, eu já tinha tido uma conversa com ele para possivelmente continuar conversando depois da Copa. A Copa já estava decidido, eu também não ia deixar a Bandeirantes na mão em plena Copa do Mundo, claro que não ia fazer nada disso, mas como fui muito claro aqui para você e foi muito aberto, muito transparente a negociação com a Bandeirantes. Ao final do ano, ao final do meu contrato, se nada mudar, eu vou assinar com o Fox Sports e eu vou mudar. Eu quero mudar um pouco a minha vida. E aí, com o falecimento do Luciano, eles, sei lá, acho que eles acharam que eu não ia fazer a Copa. Eu acho que a verdade é essa. Não sei por que razão. Né? Tanto que me chamaram um pouco antes da Copa, falaram, olha, pô, você vai? Eu vou fazer a Copa, então vamos renovar o contrato. Eu falei, pô, não é hora da gente discutir isso. Né? A gente acabou de perder o Luciano, vem a Copa. Mas como é que nós vamos fazer? Eu falei, não sei, me escala para fazer o que vocês quiserem que eu faça. E eu fiquei muito mal com aquilo, né? Eu fiquei muito mal com aquilo. Todo mundo ficou. Falei, me escala os jogos que vocês quiserem e eu vou cobrir a Copa com o maior profissionalismo possível e tal. E vamos fazer a Copa. Vamos embora. E depois até da Copa, aí, a Fórmula Indy, abraça a Fórmula Indy, abraça a Fórmula Indy. E 500 milhas de Indianápolis é um negócio que todo narrador quer fazer. Todo narrador quer fazer. É o maior evento do automobilismo mundial. Você pode até falar o que é a Fórmula 1, isso, claro, é um baita de um evento de temporada. Mas uma corrida emblemática no planeta, no mundo, é as 500 milhas de Indianápolis. Não, vai fazer as 500 milhas, né? E aí a gente vai ver o negócio da Copa, de escala e não sei o quê. Não, fui lá, fiz. Aí passei a fazer as provas da Fórmula Indy, passei a narrar a Fórmula Indy. Já vinha narrando algumas corridas antes, mas é o que eu estou dizendo para você, as coisas ficaram um tanto confusas para todo mundo. Para todo mundo. E tinha essa questão da Fox, que eles não. O vice-presidente da época não tinha gostado muito disso, mas a nossa conversa, o nosso papo sempre foi muito, muito transparente, muito claro, muito honesto, e eu cumpri o meu contrato até o final. Aí depois, no final, ainda me perguntaram, vamos renovar, não vamos renovar, vamos fazer. E olha, para não ficar esse negócio assim pretensioso, ao final também a gente voltou a conversar, isso já em dezembro, assim, próximos do Natal, sei lá, por volta do dia 10 de dezembro, 15 de dezembro, alguma Na coisa última semana assim. do contrato. Na última semana. E até 31 de dezembro. E aí voltamos a conversar, e aí nós entramos no acordo juntos, né? A Bandeira falou, então tá bom, então não vamos renovar? Não, não vamos renovar. Então a gente não vai renovar? Não, não vai. Foi exatamente assim que aconteceu, foi desse jeito. Entendi. Entendeu? Mas você e o Theo, depois, o que vocês fizeram? Eles conversaram para tentar explicar um para outro por conta da questão da hierarquia? Não, porque aí é o tal negócio. Veio a Copa do Mundo e a direção acabou fazendo certo, né? A tomada de decisão de escalas e tudo mais, porque eu ia sair. E é Entendeu? curioso que os dois, você e o Theo, voltaram a trabalhar juntos quase 4 anos depois. É muito louco. No Fox Sports, né? É muito louco, né? Porque Depois a gente se vocês encontrou lá de trabalharam novo. na Band, que era primeiro e segundo, e depois Exato. foram trabalhar com primeiro e segundo ou terceiro, eu acho, se eu não me engano. Narradores do Fox Sports. É Do muito Fox louco. Sports. É muito louco isso daí. Eu não E, lembro o pô, ano que ele foi para lá. Eu fui em 15, ele deve ter chegado lá, acho que é que ele 18, ele foi 17, alguma demitido coisa no assim. final, começo do ano, É. 2016. E aí, depois que passou uns 2, 3 meses, até ele contou aqui no canal que ele estava na fazenda, com a galera tomando cachaça, com a galera, e aquela coisa, né? Ele, Luciano, eram fãs de cachaça, né? É um negócio maravilhoso. E ele disse que acho que o Márcio Moron, se não me engano, que ligou para ele, ou o Edu? Zebini. Edu Zebini. O Edu Zebini deve ter chegado ligado para ele, ó, vem aqui terça-feira para fazer uma entrevista aqui pra gente, queremos te contratar. O cara tava no meio de uma chácara, no meio do nada, pô. E teve que sair de lá, vir pro canal, em 3 dias vir narrar a NASCAR. Assim, do nada. É algo muito louco, é muito surreal. Foi isso. E aí, vou contar uma parada pra vocês que o Rivaldo ele não sabe. 2016, o Deva Pascovitch veio pro Fox Sports.
Foi. Ele durou, acho que menos de um ano, né? Foi praticamente menos de 6 meses. E aí, o que acontece? Eu já falei algumas vezes aqui no canal e acho que é bom, importante eu contar isso para o Nivaldo para ele entender o contexto. Na reta final da temporada 2014, 2015, o Márcio Moron é um dos caras que, pô, eu sou muito grato na minha vida, porque sempre quando eu perguntava a questão desse cara aqui, vai narrar o jogo, era ele que me ajudava. Que legal. Se ele estiver assistindo agora, eu sou muito grato a você, porque você é literalmente uma pessoa abençoada na minha vida. É um baita amigo meu. Um cara espetacular. Então, tudo que eu precisava, ele pegava alguma coisa para poder divulgar depois nas redes sociais e depois ir falar com os narradores. Uhum. E com o Deba foi assim. Eu tinha colocado a televisão no Corinthians e Deportivo Táchira, tipo, jogo aleatório da Libertadores. E aí eu tô lá, eu olho no meu Facebook, tá lá o Deba com meus amigos que tinha me adicionado uma semana antes. Aí eu cheguei, coloquei, falei, opa, tal, né? Aquela coisa, né? Que eu já tinha feito a Copa do Mundo na Rádio CBN. Aí comecei a explicar algumas coisas, tal, como é que era a questão do que eu fazia. E aí eu passei pronúncias para ele e tal, e ele dizia assim: você é um menino inteligente, você sabe tudo. E aí ele mandou uma série de questões. E eu não sabia que ele ia de carro, de São José dos Campos para o Rio. Pro Rio. E aí, no jogo, inclusive, né, um dos comentaristas da casa do Rio de Janeiro, eu mostrei para ele tudo, absolutamente tudo que estava sendo escrito, tudo que estava sendo colocado. E aí, na transmissão, eu falei o público pro Deva. O Deva pegou aquilo ali, falou no ar. Quando chegou no ar, ele falou o nível de informação. Aí tá. Aí eu vou chegar no ponto que o Nivaldo não sabe. Que é o seguinte. O Deva tinha feito o clássico, a mãe de todos os derbys, contra o Schalke 2 semanas antes do primeiro jogo da semifinal da semifinal da Sul-Americana. Tá. E 2 semanas depois até a final, a ida lá em Medellín. Isso. Então, eu imaginei na minha cabeça. Pensa bem, Nivaldo. Você vai entender por que eu acho que faria sentido. Como tinha entre o jogo de ida e volta, o jogo contra o Borussia Mönchengladbach em casa, eu imaginei o seguinte: ele vai pegar, vai fazer o jogo lá, depois vir para o Rio e depois ir fazer o jogo contra o Gladbach, para depois fazer o jogo de volta em Chapecó. Isso que eu imaginei na minha cabeça. Perfeito? Muito bem. Aí tá. Nisso, no dia do acidente, eu tinha participado da Educadora FM por telefone, para participar do Vitamina, para falar de um assunto qualquer. Beleza, peguei, liguei, tal, falei aquela coisa. Daí um pouco, comecei a ler o noticiário, e aí depois eu fui sabendo as informações, e conforme ela foi acontecendo, foi tendo as informações do acidente. Quando eu falei para o Mauro o que estava acontecendo e tal, falei com várias gente, para saber quem estava no avião. Eu não sabia essa história que clube levava jornalista junto para voos, né? Eu não sabia disso. Uhum. E aí eu olhei a ficha dos passageiros. Aí eu fui olhar lá. Aí eu fui ver o nome do Deva, que estava lá. Na hora me veio a lembrança do que eu tinha ajudado ele. Eu comecei a entrar em desespero absolutamente. Eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? E aí eu tentei até umas 3 horas da manhã, fui dormir, acordei. Quando eu acordei, eu peguei um notebook para pegar nível de informação e aí eu vi lá que só tinham 6 sobreviventes e que ele tinha morrido. Eu chorei muito, demais. Então, em respeito ao Fox Sports, ao Márcio Moron, que eu não sabia que você ia narrar o jogo contra o Gladbach, eu não pedi para ele, exatamente na semana daquele jogo, para saber quem ia narrar aquele jogo. Porque eu não tinha condições emocionais para eu pegar um briefing, preparar ele, pegar para passar informações para quem fosse narrar o jogo, ia estar para o PVC, que nem sabia que o PVC ia comentar o jogo.
porque eu estava em dúvida se eu ia continuar ou não fazendo briefing. Eu estava em dúvida. Eu não sabia o que ia fazer. Tanto que eu cheguei, eu falei para o presidente, para a Maiara na época, e aí, como é que faz? Eu tive consultas de todo mundo para eu saber se eu podia fazer, e aí faz, não faz, não faz, não faz, e naquele jogo eu não fiz. Talvez eu me arrependa de eu não ter feito um livro de informação para você, para entregar naquele jogo específico, porque eu não sabia e porque eu queria ter o respeito com o que vocês tinham. Claro. Então, foi algo muito difícil para mim. E, assim, eu acho que era importante eu poder falar isso para você, porque era algo que eu guardei para tanta gente. Muita gente, acho talvez do Fox Sport sabia, mas acho que você era um dos únicos que você não sabia dessa história. E acho que seria bom eu contar para você, então eu queria que você falasse, principalmente desse período. Foi dos momentos mais difíceis, né, da vida da gente, né? Perder tantos amigos ali naquele fatídico voo para Medellín. O que aconteceu naquela semana, o André, eu tinha jantado com o Cleman, Paulo Júlio Cleman, e a gente tinha combinado algumas coisas para a semana seguinte. E, na verdade, eu vou te contar, a escala na televisão não era uma divulgação assim de escala em que todo mundo sabia o que cada narrador, comentarista, repórter ia fazer. A coisa não funcionava assim. Cada um recebia a sua escala. Então, Prieto, você vai narrar tal jogo, tal dia. Então, saía no máximo assim a escala de 1, 2 jogos, quando muito, né? Desde que os jogos fossem próximos um do outro, ou na quinta, ou quarta e quinta, ou sábado e domingo. A gente não tinha escala assim de muitos jogos. Então, na verdade, eu nem sabia quem tinha viajado para Medellín, para a cobertura do jogo. Eu sabia, assim, mais ou menos, porque naquela época eu também apresentava um programa chamado Boa Tarde Fox, à tarde. Além do Boa Noite Fox e além das narrações. E no meu programa, o Fernando Caetano costumava trazer boletins, e quem ia viajar trazia os boletins de informações e tudo mais. Às vezes eu colocava até comentaristas no programa, mas eu não sabia que o Mário Sérgio estava naquele voo, eu não sabia que o Deva estava naquele voo. Aquilo tinha sido acertado assim logo depois do jogo anterior da Chape, entendeu? Com o São Lourenço. Que foi lá em Chapecó. Logo depois do jogo de Chapecó, um dos nossos coordenadores e tal, de transmissão, acabou conversando com a direção da Chapecoense, houve lá um primeiro comentário de que a Chape talvez fosse fretar um avião para ir para Medellín, mas isso não estava definido. E depois isso aconteceu efetivamente, foi fretado esse voo, e aí a proposta de venda de passagens, né, e espaços para viajar. Então foram comprados essas passagens, esses assentos, mas não sei detalhe disso também, de como foi feito, que é exatamente o que eu estou te contando. Eu nem sabia qual era a equipe que tinha viajado e tampouco que estava no voo. Tanto que eu tinha apresentado um Conexão, vamos ver programa. se voltou. Voltou. O que você estava falando, Nivaldo, por favor? Onde é que parou? Você lembra onde é que parou ou não? Você estava falando que você não sabia que a Chape tinha feito um voo fretado, é isso? Exatamente. Eu não sabia que a Chapecoense tinha acertado um voo fretado e que tinha vendido, né, as passagens para todos aqueles profissionais de imprensa que viajaram no avião. Eu não sei detalhes disso, né? Então eu não sabia que a nossa equipe estava naquele voo. Eu não sabia. E eu não sabia também exatamente quais profissionais nossos tinham viajado para cobrir o jogo lá para Medellín. Não sabia. Era muito jogo, entendeu? Era muito jogo, era muita gente trabalhando, e como eu te falei, cada um recebia a sua escala. Então onde é que vai estar o Deva? Não sei. Onde é que vai estar o João Guilherme? Não sei. Onde é que vai estar o
o PVC? Onde é que vai estar o Mário? Não sei. Eu sei que eu vou fazer tal jogo, quem vai estar comigo, por exemplo, é o PVC. Eu sei que eu vou fazer tal jogo, vai estar comigo o Edmundo, ou vai estar o Zinho. Eu sei que eu vou fazer o AUP e a escala do programa é essa. Os outros eventos, a gente não ficava sabendo exatamente, todo mundo envolvido. Tanto que eu tinha apresentado um programa na Fox até tarde, eu não me lembro que dia da semana que foi o acidente, mas eu tinha apresentado o programa, foi de segunda para terça, não foi isso? Ou não? Isso. Segunda para terça. De terça para quarta, na verdade. Terça para quarta, então eu tinha Isso. apresentado um programa na terça-noite e fui para casa. Eu morava no Rio, à época. E fui para casa. E quando eu cheguei em casa, liguei a televisão, fui tomar banho, já era tarde, fui tomar banho, fazer um lanche, uma salada, alguma coisa, e o Moron me mandou mensagem, falou: "Pô, você viu que aconteceu alguma coisa aí, um negócio estranho e tal". Pô, eu mudei a televisão de canal e comecei a ver alguns flashes de que parecia que um avião tinha tido uma pane, tinha acontecido alguma coisa, uma dificuldade para descer, a coisa era assim. Falei: "Ah, porra, caramba, né, será que aconteceu alguma coisa e tal? E onde é que foi?". Não sabia nem onde é que tinha acontecido. E as informações foram chegando, 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 que no meio da madrugada, eu já estava conversando bastante com o Moron, e aí parecia que era o avião que estava levando a Chapecoense. Mas eu não sabia, eu não tinha informação ainda de queda do avião. É um acidente com um avião da Chape. Aí eu falei: "Caramba". Ele falou: "Eu vou para a TV, eu vou para a emissora". Eu falei: "Quer alguma ajuda? Quer que eu vá para lá e tal?". Eu: "Não, espera um pouquinho". Pô, mas demorou 20 minutos, me ligou, falou: "Olha, você tá afim de vir para cá? Você pode ajudar?". Eu falei: "Tô indo agora". Não tinha nem dormido. Já botei a roupa de novo, fui para o estúdio, fui para a televisão. E aí quando eu cheguei, tinha bastante gente dentro da televisão, lamentando. Muita gente sabia que os nossos amigos estavam no voo. Eu não sabia. Mas a Você era o único. redação, eu não sabia. A redação é uma comunicação diferente. Porque a redação, você tem contato com todos os profissionais, né, para passar, demandas de trabalho. Então, quem não está no Brasil, os caras sabem, né. O pessoal de redação sabe, eu não sabia. E aí quando pô, o pessoal ia, mas aquele tumulto no meio da madrugada, todo mundo meio zonzo, eu sem dormir e tal, 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 tal. E aí, poxa, vamos botar um jornal, um plantão no ar e você apresenta? Apresento. Fui para o meu camarim, botei a roupa, meio perdido, aí veio a camareira, figurinista, ó, bota essa camisa, bota essa calça, bota esse blazer, nem lembro se tinha gravata, sapato e tal, tal, e fui para o estúdio. Sim. E fui para o estúdio. Aí a experiência de jornalista, né, de cobertura e tudo mais. E então vamos abrir em tantos minutos e tal, eu não sabia nem com o que e abria. Não era um negócio que estava assim absolutamente consolidado, preparado, não, as coisas foram acontecendo. E abriu câmera e era o Central Fox. E eu comecei a apresentar o Central Fox, e eu precisava do quê, num momento desse? Eu precisava entrevistar gente, né, para saber o que estava acontecendo, e imagens de lá, e a gente já tinha imagens de lá. E aí eu fui Me lembro. narrando, eu fui narrando no ar, de acordo com as imagens que tinha, se eu não estou enganado, era até Sim, não vou falar porque talvez eu fale uma bobagem, sim, qual era o canal, se era a própria Fox da Colômbia, não lembro. Eu sei que eu tinha aham, imagem no estúdio, era a imagem que a gente estava colocando no ar, e aham, eu ia traduzindo o que a repórter local falava a cada entrevistado, e eu fui ali montando um quebra-cabeças. Aí tá. chegava uma ambulância, passava uma maca, pô, tal jogador, é isso, aquilo e tal. Enfim, para concluir, Hã, até o momento que chega a relação dos tudo bom. mortos, do voo, e eu tinha uma outra relação que chegou para mim no estúdio na hora, com o nome dos meus amigos. E eu fiquei sabendo ali, Aí você teve que naquele anunciar no ar. naquele momento. É. Nossa, é duro, complicado. E no primeiro jogo contra o Carpá, o que você fez?
para se preparar? No domingo já. Cara, No domingo. não sei, não sei. Você fica meio anestesiado, né? Você fica Uhum, anestesiado. Você se prepara, mas demora um tempo, né? Demora um uhum, tempo, né? Então, assim, quando morreu o Luciano do Vale e eu fui narrar sim, um jogo já no dia sim, seguinte, no dia do sim, do do sepultamento sim, dele, e foi muito difícil, e ali foram sim. vários amigos também. Eu não me recordo como é que foram as Sim. transmissões seguintes, eu não me recordo como é que foram os programas, Aquele, não é exatamente um apagão, foi sim. muito sofrimento, entendeu? Muito difícil. Aquele jogo, a sorte daquele jogo é que logo que começou o jogo, o Rafael já fez 1-0 pro Caribá. Logo no começo do jogo. E aí na Eu que estava sequência o narrando. Aubameyang. Era você, o PVC e acho que o Carlos Simon, se eu não me engano, estava Tá, nessa transmissão. E eu me lembro de uma tá. imagem muito emblemática que a Bundesliga ela fez um minuto de silêncio com o símbolo da Chape, os jogadores em volta, Verdade, verdade. porque no momentos antes de começar o jogo. Quando começa o jogo, o primeiro ataque, o Sócrates ele tenta fazer o bote para tentar fechar a marcação. O Hoffman ele entra na área, faz chegar da linha de fundo, ele toca para trás, aí o Rafael já estava mais de 10 anos no Gladbach, ele já chega e já faz o gol. Aí depois, aí, Aubameyang, Dembélé, fizeram uma das atuações mais espetaculares que eu tinha visto na minha vida. E é um jogo assim que eu demorei para engrenar. Eu demorei para entrar no clima do jogo, É, naquele nível de situação, porque quando teve um minuto de silêncio, eu fiquei em pé, botei meus dois braços para trás, foi em sinal de respeito, de consideração, porque vocês eram um pouco do que eu sou hoje, um pouco daquilo do que eu sou hoje, de fato, realmente, tá ligado? Por isso que eu falei que quando eu falo do Márcio Boron, quando eu falo do Edu Zebini, eu falo desses dois, porque eu sei que esses dois eles foram extremamente fundamentais para tudo que hoje talvez eu esteja. Se hoje a Bundesliga hoje vai estar em vários canais agora, com esse novo contrato, é muito uhum, por conta dessa época, desse é, momento. Porque tudo que a gente fez, tudo que eu fazia era muito para ajudar o próximo. Eu aprendi com a ajuda do Deva, a aprender a ajudar o próximo, a entender o que é o é, próximo. é Então, isso, é isso. eu acho que é muito, por isso que era muito importante eu falar isso, porque talvez, se eu guardasse isso, talvez eu não seria correto de não contar isso para vocês e Obrigado, André. É, para muito do grande público. Só para a gente encerrar, eu sei que tá um pouquinho de tempo por hora, eu tenho algumas e eu vou repassá-las aqui para você. tá. O Michael Cole, torcedor do Galo, lá em Minas Gerais, ele pergunta o seguinte: sente saudade de narrar o FIFA? Ah, tenho sim, tenho muitas saudades. Eu adorava, foi um trabalho que eu me apaixonei, e que dava muito trabalho, eram muitas horas, né, extremamente desgastante, né, para a voz, né, porque você é estúdio, você não tem tempo para descansar, é gravação atrás de gravação, mas aquilo teve uma repercussão muito legal, muito bacana. Eu passei a ter muito contato também, né, com fãs assim mirins, com crianças, né? E é claro que o game é jogado por adultos, por homens, enfim, né? Mas eu tive várias passagens, assim, super legais, de mães passar por mim e falar: "Olha, eu não gosto de futebol, mas eu não aguento mais ouvir a sua voz". Olha "Ah, aí. por quê? Na televisão?" Eu falo: "Não, televisão, meus filhos, meu marido, não sai da televisão jogando e é você". Então, várias coisas Teria assim super experiência, legais. Hã? teria experiência de novo? Faria, faria, faria. Se fosse convidado e com autorização do Paramount, Pô, faria com o maior demais, prazer, foi demais. muito legal. Aliás, Ó, eu deixei de fazer num primeiro momento, porque a companhia, sentiu hum, um problema muito sério, né, de pirataria no Brasil, e aí deixou de fazer, eu não me lembro exatamente se aham, foram 2 anos. E aí quando uhum, estavam voltando, me chamaram para conversar, para gravar.
E eu fui, já tinha acertado o contrato, já tinha acertado valores, já estava com um contrato assinado, a companhia canadense, mas aí, o que aconteceu? A Globo é um braço da parceria com toda a companhia, e foi a Globo quem vetou, falou: "Não, não, não, narrador vai ter que ser algum narrador nosso, da casa". E foi aí que as coisas mudaram, né. Mas foi um trabalho que eu adorei fazer sim, e se for convidar, vamos negociar. O Ago underline 7-1, ou seja, a referência ao 7-1, pergunta: Nivaldo, você acha que a seleção da Alemanha vai fazer uma boa Copa do Mundo em 2023, em 2026? E ele pede aqui para você mandar um abraço para o Thiago e o Douglas, que são fãs do Jô do Pernambuco, por favor. Ele pediu aqui para eu mandar pra você. Muito obrigado, Tiago, Douglas, aqui ó, um abração apertadão para vocês aí, prazer estar batendo esse papo com vocês. E deixa eu dizer um negócio aqui, olha, depois de algumas Copas do Mundo e de tantos campeonatos e lidar com seleções, o futebol é surpreendente. O futebol é surpreendente. Falar da Copa de quando? 2026? De Isso. 26? É. Esquece, esquece, não dá, não sei o que vai ser, ninguém sabe o que vai ser seleção alemã, seleção brasileira, seleção argentina, os atuais É. campeões, não dá, não dá. Olha, eu me lembro do vexame que foi a seleção da Alemanha na Copa da Rússia, por exemplo, né? Nossa. A Futebol. dificuldade que os caras tiveram. E aí eu me lembrava do que tinha sido em 2014, 4 anos depois, eu falei: "Meu, mas o que que aconteceu? O que que 2014 foi aconteceu campeão com a do mundo, seleção?" 2018 jogava da fase de grupos na última rodada para a Coreia. Exato, e eu tinha acompanhado aquela geração bacana de 2006 da Copa, né, 2006 lá Da na África do Sul, Alemanha, depois na África do 2006, Sul em é, 2010, né, a Alemanha, depois sim. 2010 na África do Sul. Eu tinha, aquela época, acompanhado de perto o surgimento com o Joaquim Low chegando para ser técnico, Hum. e como eles tinham trabalhado toda a base da seleção alemã. O Uhum, cuidado que eles tinham no campeonato alemão em desenvolver o futebol alemão, né, os jogadores alemães, as novidades, os garotos sub-17, sub-20, né, o uhum, trabalho assim minucioso que foi feito para chegar em 2014 e ganhar a Copa com o mérito que eles levaram à Copa do Mundo, né? Aquela hum. baita seleção. 2018 eu imaginava que ia ser uma seleção, tudo bem, uma seleção mais envelhecida, mas você tinha outras novidades, né? Você tinha outros jogadores chegando e não conseguiu passar da fase de grupos, né? Não É, para a conseguiu. fase de grupos que tinha México e tinha Coreia do Sul Coreia do Sul, exatamente. e lembro Enfim, de pô, então é muito difícil. Aí vamos falar então, só passando também rapidamente pela Argentina, sim, na Copa agora de 22 no Catar, sim. né. Eu narrei os jogos da Argentina de começo, que fiasco o primeiro jogo da Contra a Argentina, Arábia Saudita. que dureza o segundo gol da Argentina. E depois passa um tempo, eu tô lá com o Jean Oddi do meu lado narrando a final. Sim. França e Argentina. França, um baita time que também Sim. teve seus problemas, perdeu um monte de Sim. jogadores para a Copa do Mundo, e a Argentina vai lá e dá um baile na França. Sim. Dá um Levar baile o jogo para na França. prorrogação. Porra! Então é uma incógnita total o que vai ser a Alemanha. Desculpa, Thiago, Douglas, enfim, mas é que realmente, eu tenho que levar a sério essa pergunta. Se eu fosse um bonachão, eu diria: "Não, a Alemanha vai Sim. chegar na semi", mas não dá, não É. dá, é impossível, não dá para prever. Bom, Nivaldo, eu vou fazer um jogo rápido aqui. Eu ia Aham, falar da questão da ESPN, mas acho que não ia dar tempo de falar tudo dessa segunda passagem da ESPN, né? Eu nem tá. sei como resumir isso, essa segunda passagem, se desse para resumir, né? Mas, Não, enfim, mas eu te falo rapidamente, eu te falo rapidamente, eu não te deixo na mão não, André. A minha volta para a ESPN se deu por conta da fusão, né, que foi feita, entre Fox Sports
e comprado, né, comprado pelo grupo Disney, eles compraram Uhum. Fox Sports. Uhum. No Brasil, houve a fusão, alguns profissionais foram convidados para fazer parte do time da Uhum. ESPN. Um dos diretores da ESPN estava comigo lá atrás, quando o canal começou, em 1994, né? Meu amigo pessoal, Ixi. Já e é bom no RSA. o João Simões, Ah, né? João Simões. O João Simões, o Maluf, né? Filho do Uhum. meu amigo Maluf, o Uhum. Zé Maluf, né? Que era superintendente da Bandeirantes, quando eu fui para Bandeirantes em 96. Enfim, uma relação, mas enfim, o trato foi todo profissional e não por Aham. amizade. E me convidaram, eu fui, fiz um contrato de 3 anos com Uhum. eles, com a Disney, cumpri 2 anos de contrato e Uhum. algumas coisas foram mudando. Surgiu o Paramount Plus com a direção do Eduardo Zebini, com o próprio Márcio Moron, que você citou aqui algumas Uhum. vezes, são meus amigos de muitos anos. Uma proposta legal. Além da proposta, uma coisa que sempre chamou a minha atenção e mexeu comigo, que foi desafio. Eu sempre gostei de desafios, tanto que a TVA foi um desafio, porque o canal não existia, eu contei tudo isso aqui para você. Ah, Eu aceitei o desafio ainda. da minha história de rádio, aceitei o desafio do Fox Sports, aceitei o desafio também do Paramount Plus. Foi isso. É, exatamente. Aliás, rapidamente, só para falar aqui, né, um canal do Nivaldo, né, o Prieto na varanda, já na época de É. ESPN, inclusive eu vou Outro deixar aqui, desafio. que tá aqui na descrição. Foi ideia sua para fazer esse canal, né? Ou o seu filho que ajudou? Esse canal aconteceu da seguinte maneira: eu estava morando no Rio de Janeiro, meu filho e minha esposa, Uhum. e aí veio a pandemia. Tudo Uhum. parou, tudo fechou e tudo mais, e Aham. ninguém podia sair de casa. A gente já não estava indo mais para o estúdio. Eu me lembro do último programa que eu fiz lá no, Sim. no Fox, ali antes da pandemia. A gente passou, depois de engatinhando para fazer os primeiros programas em casa. O primeiro jogo da televisão, hein? Você sabe qual foi o Nossa. primeiro jogo da televisão ao vivo? Você não sabe. Você não Hã. sabe. Eu narrei da minha casa quando estava para voltar. O mundo queria ver um jogo de futebol na televisão, porque não tinha, tudo tinha parado. Foi Borussia Dortmund e Schalke 04. Esse foi o A primeiro mãe de touro jogo do da Devils, o pandemia. jogo Exatamente. Se foi o primeiro, não marca aí que você é um apaixonado pelo Borussia e pela se não me engano, Bundesliga. 22 de agosto. Data não Não, lembro, mas foi 22 o de agosto. primeiro Isso jogo não, na pandemia de futebol ao vivo na televisão. Foi esse o jogo que eu narrei dentro e mas era enfim, início de e aí fevereiro. não Acho lembro, que não, início de aquele eu não lembro. fevereiro, né, fevereiro ou março. Não lembro, não lembro. Mas É, enfim, aí por no meio aí. dessa pandemia eu ficava em casa, cozinhando, brincando, fazendo isso, até que um amigo do Fox Sports falou: "Preto, o que você tem feito na pandemia?" Eu falei: "Pô, não tenho feito, tenho ficado em casa, estudando, Sim. lendo e cozinhando, né, com meu É. filho, com a minha mulher e tudo mais". "Cozinhando? É? Eu adoro e tal. Pô, você não quer fazer um videozinho pra gente? Você cozinhando com o seu filho, com a sua esposa?" "Tá bom". Aí fiz o vídeo, mandei para eles, pô, viralizou no YouTube do Fox Ah, Sports, aí e aí ele falou: "Pô, legal, pô, que bacana, não sabia que você cozinhava". E o meu filho, né, garotão, e adora YouTube e tal, "Papai, vamos abrir um canal, abrir um canal, abrir um canal", abriu o canal, esse abriu o jogo canal esse no meio jogo da que você pandemia. esse jogo que você se referiu aí foi o jogo que simplesmente Sancho, Haaland e Guerreiro acabaram com o jogo, simplesmente. Exato, é isso aí. Simplesmente, simplesmente. Bom, eu vou fazer um jogo rápido com você aqui. Eu vou falar um nome ou um lugar, Hum, certo? Você pode falar uma frase sobre, uhum, ou você pode falar um pouco mais sobre aquela pessoa ou aquele lugar, tá, correto? Ou empresa vambora, que você trabalhou, certo? vambora. Tá. Rádio. Uma grande escola, uma grande escola. Devo muito ao rádio, sou apaixonado, ouço mais rádio do que música em podcast ou qualquer outra coisa. Eu amo, adoro, sempre gostei de rádio. Eu me lembro, eu pequeno em casa, no radinho a pilha, ouvindo, curtindo, encantado com aquilo tudo. Acho que é um baita veículo que muita gente já falou: "Ah, o rádio vai acabar, o rádio vai acabar". Eu ouço isso há pelo menos 20 anos e pelo menos no meu coração, no meu dia a dia, o rádio está Uhum, vivíssimo. Enquanto eu estiver aqui, eu vou estar ouvindo o rádio. muito bem. Início da televisão.
O meu início da televisão? É, isso. Uma coisa apaixonante, como eu contei para você aqui no programa, Hum, era um desejo e foi muito legal, porque eu entrei. É muito bom quando você é aprovado em teste. sim. A sensação, quando você faz um teste junto com vários outros profissionais e você é aprovado, é a sensação, acho que de um título, né, fazendo aqui a alusão com o esporte, com o futebol, é Aham. como ganhar um campeonato. Então meu início de televisão foi assim, uma faixa de campeão, foi um Pô, teste que eu fiz com um monte de vários grandes locutores, fui aprovado e o início da minha carreira de e televisão foi assim. e fora que a vaca era muito concorrida, né, imagina hoje, né, Super, quando super, pô, super. muito mais. É. Rede Globo. Quando eu comecei na Rede Globo, era uma grande, eu estou falando era no passado, porque eu estou me referindo ao passado. Era Sim. uma grande indústria de televisão, né. Existia a famosa frase: "O padrão Globo de televisão", né. Então, conviver com o Boni, né, as exigências do Boni com relação ao nosso trabalho, o Ivan Panessa, que era um coordenador dos locutores e cuidava da voz dos locutores, de colocação de Uhum. voz, de interpretação. Então foi eu devo muito à Rede Globo. Eu aprendi televisão lá dentro, eu conheci televisão lá dentro. E sou um privilegiado, conheci numa época em que o padrão era de profunda exigência. O bom não ia para o ar, o bom não Bom, ia para o ar. Só ia o excelente, só o ótimo. vamos lá. Vou colocar 4 de uma vez só para facilitar. Cultura, SBT e Record. Vamos lá, a TV Cultura me deu a oportunidade de ser apresentador de jornal, de telejornal. Eu quando eu entrei na faculdade, na minha adolescência para frente, quando eu já estava no rádio, eu queria ser apresentador de telejornal, era isso que eu queria. Uhum, uhum, Eu não sonhava ser narrador, uhum. eu sonhava ser locutor de rádio, e aí quando fui para a televisão, eu sonhava ser apresentador de telejornal. Conheci o Cid Moreira, o Sérgio Chapelin, era aquilo que eu queria fazer. E a TV Cultura me deu a oportunidade de apresentar telejornal. Devo muito à TV Cultura e depois numa outra passagem também, narrando futebol lá. Inclusive Copa das Confederações, da Uhum, Alemanha 2005, que foi um baita sucesso na cultura. sim. A Record. A Record, no momento de consolidação da rede, né, já com a Universal, já era dona da Record, então num Uhum, momento muito bom, em que eu fui com uma companhia, uma empresa que eu adorava, que é a Traffic. A Traffic estava saindo da Bandeirantes e uhum, levando muitos campeonatos importantes, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, uhum, Campeonato Carioca, uhum. para a Record. Então foi um momento de crescimento da Record muito importante para todos nós também. Você falou de outra, não? Falei da Cultura, falei da Record. Bandeirantes, você falou? É o a Bandeirantes não, Bandeirantes Cultura. e que mais que falta? O SBT eu já A falei, ESPN Brasil. ESPN. A ESPN, pô, sementinha, né, construir, né, plantar ali um canal de televisão, entender como é que nasce uma televisão desde o primeiro momento. Contei aqui para você o primeiro narrador, o primeiro locutor, o primeiro apresentador, né, ajudando a escolher os profissionais. Paulo Calçade, eu estava ali quando escolhemos lá o Paulo Calçade para ser repórter. Gilvan Ribeiro, o Antero Greco, todos esses nomes passaram ali pelas nossas reuniões que a gente fazia Uhum. dentro do restaurante lá no 8º andar do prédio da Olha aí, MTV. Então é uma olha aí. coisa que, por A mais que eu esqueça coisas importantes, mas as histórias e as memórias que eu tenho da TVA, uhum. da ESPN, são Pô, muito especiais, muito especiais. eu diria que daria um livro, porque o Uma que enciclopédia. prédio da MTV e da Abril, ela é um negócio que poderia levar
anos para ser descoberto o que foi aquilo ali. Se você falasse pro Nivaldo Preto, jovem, pro Nivaldo Preto de hoje em dia, o que você diria? Parabéns, parabéns, você venceu. Você venceu não pelo que você é hoje, mas pelo que você era lá atrás, quando você começou, né? Uhum. Sem absolutamente nenhuma pretensão, mas nem eu mesmo sonhava construir metade do que eu consegui construir. E quando eu falo disso, é, além do meu trabalho, da minha profissão, mas a minha família, né? Uhum. A minha esposa, o meu filho, são as maiores preciosidades que eu tenho na minha vida. Agradeço a Deus todos os dias por isso. A minha mãe, a minha irmã, então, a minha família. Então, eu olharia para o Nivaldo Prieto e falaria, cara, parabéns, parabéns pelo que você passou, por tudo que você fez. Um gol marcante. Hum, rapaz. E agora? E agora, um gol marcante no meio de sei lá quantos gols que eu já narrei na minha vida. Eu vou colocar um gol aqui que me veio agora à cabeça e que me veio à cabeça muito mais por tudo que a gente já conversou aqui. Ele é um gol simbólico, simbólico. Ele não valeu um título, um campeonato, e na verdade era um amistoso. Era um amistoso. Mas pela importância e a representatividade que teve aquele amistoso. E como homenagem às famílias dos meus amigos que eu perdi naquele voo da Chape. Então eu vou eleger aqui o gol do Dudu do Palmeiras, com a camisa da seleção brasileira contra a Colômbia no estádio Newton Santos, num evento que teve por conta do falecimento dos nossos amigos naquele voo. Foi um amistoso Brasil e Colômbia, lá no Newton Santos, foi 1-0 para o Brasil com o gol do Dudu. Vou ficar com esse gol. Se eu não me engano, o gol do Dudu, se não me Dudu, falha a memória. foi o Dudu. Foi a única vez da história que um amistoso da seleção brasileira passou em todas as redes. Exato, exato, exatamente. Estava todo mundo lá no Newton Santos e eu narrei pelo Fox Sports. Como é que é, né? A gente sabe como é que são as coisas, né? E tudo o que foi essa correria toda, mas muito obrigado por você disponibilizar o seu tempo. Está convidado para vir participar mais vezes aqui. Queria deixar algum recado, alguma coisa para falar para o nosso público? André, eu quero te agradecer esse papo super agradável, né, trazendo coisas da memória aí, coisas legais, outras emocionantes, e desejar muito sucesso para você, que a gente continue trocando aí as nossas mensagens nas redes sociais, e quando eu tiver para transmitir um jogo, você fica à vontade para cornetar, para criticar, para me ajudar, é sempre muito legal, fico feliz quando vejo a sua mensagem. Convido todo mundo para acompanhar o nosso trabalho no Paramount Plus, né, cobertura de Libertadores e Sul-Americana. Começo da semana agora, estou viajando para La Paz, na Bolívia, para transmitir Bolívar e Internacional. Depois, na quinta-feira, Belo Horizonte, América e Fortaleza pela Sul-Americana. Na outra semana, Porto Alegre, o jogo da volta e decisivo Internacional e Bolívar. E aí, Fortaleza e América. E o meu canal, né? Você me permite falar do meu canal, Prieto na Varanda, que eu estou lá falando de gastronomia, de vinho, me divertindo, me desestressando, é meu hobby e que eu estou curtindo pra caramba. Então, convido todo mundo para se inscrever, para assistir, né? Para acompanhar o meu trabalho como cozinheiro no meu canal
Prieto na Varanda no YouTube. Aliás, inclusive, essa semana ele recebeu o Mauro Betting, simplesmente. Isso. Apenas. É Pouca isso coisa. mesmo. Quase nada. Bom, Prieto, muito obrigado muito por realmente estar o seu tempo. Eu quero agradecer a Paramount, antes de qualquer coisa, por ter liberado para que ele pudesse participar aqui e está, repito, está liberado para você vir aqui mais vezes, para a gente fazer alguns programas, de repente, especiais, para a gente falar de alguns assuntos interessantes. E claro, te desejo todo o sucesso do mundo, todo o seu trabalho que você tem feito. E uma coisa que eu vou falar aqui, que eu vou dar uma sugestão aqui já para o Nivaldo. Faça uma biografia sobre toda a sua história da sua carreira para você colocar como legado para as novas gerações que certamente vão chegar, que vão se colocar, porque isso é muito importante para que a gente possa manter a história viva do personagem, da pessoa. André, eu não sei se você está me ouvindo, deu um probleminha de sinal aqui de novo. Como a gente estava no finalzinho, então você edita aí, eu vou de novo te agradecer aqui, tá? Então, obrigado, André. Sucesso para você. Numa outra oportunidade, estaremos juntos aqui batendo um papo. Vai ser sempre um grande prazer. Um beijo para todo mundo e até a próxima, pessoal. Obrigado, André. Abração. Sucesso. Acho que agora apareceu o Nivaldo aqui. Vamos ver. Oi, voltou. Aí. Então, assim, Nivaldo, já coloco essa sugestão de você ter um livro de biografia para botar como história. E, repito, todo sucesso todo mundo para você. E Deus te abençoe. E está convidado Amém. sempre para você estar com a gente, viu? Muito obrigado, viu? Obrigado, André. Mais uma vez, desejo sucesso para você também. Foi um prazer, divertido participar contigo aqui. E numa outra oportunidade estaremos juntos mais uma vez. Sucesso, abraço para todos que estão curtindo aqui o teu programa. E até a próxima, André. Abração. Valeu. A todos, muito obrigado pela audiência, pela grande companhia. Um grande abraço, ótima semana e cuide-se bem. Valeu, Brasil!